Olá, eu vou fazer um estudo aqui hoje sobre a palavra inferno. Pode ser motivo de escândalo para muitos porque eu vou fazer um estudo embasado nas escrituras e não na tradição católica ou de outras religiões, tá bom? Então eu vou falar aqui sobre o conceito dessa palavra. Primeiramente, a primeira abordagem que eu vou fazer é falando da palavra inferno, que foi inserido no Antigo Testamento, nas traduções em português. Tá? As escrituras hebraicas, né, que são chamadas de Antigo Testamento aqui para nós, elas foram escritas em hebraico. Elas são escrituras hebraicas. Lá, quando a palavra está escrito inferno, se refere a Seol. Tá? No hebraico, a palavra é Seol. Eu fui buscar nas traduções, aqui que eu tenho algumas traduções, Seol, que é uma palavra hebraica, foi traduzida para inferno, também foi traduzido em outras versões como sepultura, morte, abismo, região dos mortos, cova, reino dos mortos e sepulcro. Você vê como que já distingue de versões para versões. No português, quem foi traduzir, ele interpretou que seria aquilo, a tradução mais correta da palavra Seol. Agora, como vocês podem ver aí, ó, eu coloquei Seol no hebraico aí. O dicionário Strong traz para nós o que ele significa: mundo inferior, sepultura, inferno, cova. Ó, vocês vão vendo aí várias definições que tem, mas fica muito claro para a gente entender que Seol está se referindo à morte. Você morreu, você vai pro Seol, para a sepultura. Você não tem mais vida, você está morto. É isso que a palavra, o conceito hebraico dessa palavra. Eu vou colocar aqui agora, para quem quiser analisar, os textos do Antigo Testamento, tá? Eu não sei se eu consegui colocar todos os textos, mas eu acredito que a maioria que está escrito no hebraico, que na língua hebraica está Seol, tá bom? No português, se você for consultar aí a sua Bíblia, depende da versão, como eu já disse lá no início, ela pode estar inferno, sepultura, morte, abismo, região dos mortos, cova, reino dos mortos ou sepulcro, ou até Seol. Eu achei tradução, eu achei só a da King James, tá? Uma tradução da King James que traz Seol. Então pode estar uma dessas expressões aí nesses textos que eu estou colocando. Agora eu vou começar a falar das palavras gregas que foram traduzidas para inferno. Embora o sentido seja muito parecido, existem pelo menos 7 palavras gregas diferentes que eu consegui encontrar, que elas são traduzidas para inferno. Em algumas traduções são traduzidas para inferno, em outras não, tá bom? Isso daqui vai depender da tradução. A gente tem que lembrar uma coisa, que o grego ele teve uma grande influência ali, essas traduções para o português. Muitas vezes a palavra grega ela já tinha uma homenagem ali a um deus grego, né? Várias palavras já traziam essa contaminação, muitas vezes certas influências que o cristianismo carregou e tem carregado até hoje. As duas expressões mais usadas são Hades e Geena, tá? Para a palavra inferno, traduzidas para o português para inferno. Hades, ela significa morte, e não é diferente de Geena. Geena ele traz uma expressão maior aí de destruição eterna. Mas o que é a morte? O que é uma morte eterna? Você vai ficar morrendo? Não, você morreu, acabou pela eternidade. Tem mais algumas palavras que foram traduzidas para inferno em algumas versões, como Thanatos. Estou colocando a definição de cada um aí para que vocês vejam aí. Se não está relacionado à morte, à destruição. Apoleia. Apoleia ela até se refere a uma destruição total. Textos aí que eu estou colocando também aonde que tá essas palavras aí nos escritos gregos. Então apoleia é destruição total. Até Mateus capítulo 7:13 é traduzido como perdição. É interessante, mas se refere a isso. O que a perdição se refere? É uma destruição. Aletos, em 2
Tessalonicenses 1:9 é citado o aletos, que significa ruína, destruição, morte. Tártaro, quando se fala inferno, você já deve ter ouvido falar de Tártaro, né? Também é uma outra expressão usada, que até no dicionário Strong aí ele fala que é igual Geena. Esse Tártaro, em 2 Pedro 2:4, fala dele. E muitas traduções nossas aqui para o português está como inferno, né? E depois Pitora, tá? Em 2 Pedro 2:12 a gente encontra dessa forma no grego, no português em algumas vezes como destruição. Então todas essas palavras no grego, elas às vezes é traduzido como mundo dos mortos, como destruição, como eu falei lá do Antigo Testamento lá, tem o mesmo sentido de destruição, de fim, de acabar, mas não é aquele sentido de que uma pessoa vai ficar sofrendo eternamente, ser lançado ali no inferno, nas trevas e sofrer eternamente, não. Simplesmente é que vai acabar, que muitas vezes as palavras estão relacionadas a fogo. O fogo, quando o material é nobre, ele purifica. Por que ele purifica? Porque ele tira o material que não presta, perecível, o material que não é nobre. Então ele separa, a separação. Aí o ouro permanece purificado. E o material que não é nobre, ele é destruído. É como uma folha de papel. Você pega uma folha de papel, você queima ela, o que acontece? Ela some, ela dissipa no ar. Ela vira uma fuligem e some. Ou seja, ela não vai permanecer eternamente. Ela foi destruída eternamente. Você não vai constituir mais uma folha de caderno. Você nem purificou ela, você destruiu, porque ela não é material nobre. O ouro, no caso do ouro que eu estou explicando, ele é um material nobre. É destruído, esse material perecível, esse material que não é nobre, é purificado o ouro, é limpo o ouro. Só o ouro vai permanecer. É essa expressão que o Messias usou aí diversas vezes, os profetas usaram para expressar isso, que só aqueles que fazem a vontade do Pai são limpos, são purificados por ele, que tem a vida eterna. O Messias usando aquela expressão: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele retira, e todo que dá, ele limpa para que dê mais frutos. Aí ele fala, né? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundância, e assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. Um forte abraço a todos. Espero que todos que assistiram o vídeo possam ter tirado proveito, adquirido conhecimento com o tema que foi colocado hoje. Até uma próxima.